Nem sempre o que é mais novo é melhor. O IdeaPad 1 veio para mostrar exatamente isso. A gente tem um IdeaPad mais novo, mas que entrega menos. Aqui a gente tem a armadilha perfeita para o consumidor brasileiro, porque o consumidor brasileiro adora uma novidade. E uma das armadilhas desse notebook é justamente o processador, o Ryzen 5 7520U, que na verdade é pior do que tanto o Ryzen 5 5500U como o Ryzen 7 5700U do IdeaPad 3. Pois é, pessoal, aqui a gente tem 4 núcleos contra 6 e 8 núcleos dos Ryzen geração 5000 do IdeaPad 3. E para vocês se situarem, bora logo para os benchmarks. Vejam que esse Ryzen 5 7520U quase que empatou com o i3 1215U do Dell Vostro 3520. Ou seja, pessoal, aqui a gente tem um Ryzen 5 que tem praticamente o desempenho de um i3. Na aparência, vocês não vão ver nada de novo. Aqui a gente tem o clássico design dos IdeaPad, construção em plástico. Obviamente, pela categoria de preço, não esperem nada refinado. Aqui você vai flexionar com bastante facilidade, tanto ao pressionar o corpo como as teclas, bem normal dessa categoria, o que não significa que seja uma desculpa para ser necessariamente, tá, pessoal? Mas, infelizmente, é uma característica dessa categoria de preço da faixa dos R$ 2.000. A boa notícia é que vocês não vão ter um notebook pesado. Aqui a gente vai ter 1,6 kg, o que é um peso normal também dessa categoria, mas assim, no geral, ele vai ficar abaixo da média. Outra característica desse IdeaPad que eu não sou muito fã é que as teclas têm um perfil até baixo demais. Ou seja, pessoal, as teclas são mais baixas, então na hora de digitar não vai dar aquela sensação boa, quando você está pressionando as teclas, E aqui eu adiciono também o que eu já havia falado. Como ele tem uma construção mais frágil, a depender da pressão que você coloca no teclado, você vai ver que o teclado vai afundar um pouco junto com as teclas, o que não é o ideal. E aqui temos a qualidade tanto da webcam como do microfone. Obviamente, a webcam é 720p. Touchpad eu diria que é ok, é aquele touchpad de entrada mesmo, o clique é um pouco pesado, também não é muito grande. Alto-falantes ficam aqui localizados na parte de baixo. Eu não diria que são os piores alto-falantes que eu já ouvi, tá? Já vi muito notebook gamer com alto-falante pior do que isso aqui. Então, para um notebook de entrada, para mim tá mais que o suficiente. E não finalizando as vergonhas desse notebook, pessoal, aqui a gente tem a maior de todas, que é a tela. Que não é só um painel TN, pessoal, é um painel TN HD. E vocês não ouviram direito, TN HD e não Full HD. Vocês vão ver aí muita análise oba-oba do pessoal que vai falar, tá tudo bem, é só uma tela TN. Não, aqui vocês têm a pior tela que se pode ter num notebook. Não só em questão de qualidade, pessoal, em questão de ângulo de visão, em questão de tudo. Aqui você tem um brilho garantido de fábrica de 220 nits. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter que colocar aqui o brilho no máximo o tempo todo e mesmo assim talvez você não consiga enxergar direito. Isso, pessoal, é uma tela que a gente pode chamar de, no mínimo, porcaria. O engraçado é que, novamente, a Lenovo andou para trás nesse ponto, porque o IdeaPad 3, pelo menos, estava com uma tela Full HD, e aqui a gente foi de novo para uma tela HD. Então, assim, realmente, pessoal, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas também é aquela coisa, às vezes a gente não sabe da história toda, às vezes o consumidor brasileiro não está nem aí, está comprando, e aí é aquela coisa, oferta e demanda. E as más notícias não acabaram, porque por dentro também pioramos, pessoal, infelizmente. Apesar de que agora estamos pelo menos no DDR5, tem um porém, porque agora a memória RAM é soldada. Pois é, pessoal, aqui não tem a opção de upgrade, você já tem que comprar com a quantidade que você quer. A boa notícia é que ele tem uma versão, que inclusive é essa versão aqui, que já vem com 16 GB de RAM de fábrica. O que eu recomendo que vocês comprem, porque a diferença de preço para a versão de 8 GB não é muito grande, certo? Então, pelo menos aí você vai ter sobra de memória RAM. Mas nada de opção de upgrade, o que a versão antiga também fazia e essa versão nova não faz. Então, a única opção de upgrade vai ser o SSD. Na bateria, ele tem uma capacidade normal, tá? De 42 Wh, e ele me deu aí 6 horas no uso leve em streaming de vídeo, que é uma duração normal, aí levando em consideração essa capacidade. Na conectividade, pessoal, a gente não vai ter aqui nada de inovador, tá? Ele tem as conexões padrão, pelo menos temos porta USB-C aqui, mas a gente não tem suporte nem a carregamento nem a vídeo. E também temos leitor de cartão de memória, o que
Eu olharia até como um extra, né? Eu não imaginaria que esse notebook teria algo assim, porque muita gente que compra um notebook desse provavelmente não vai usar o leitor de cartão de memória, até porque a tela não presta para esse tipo de fim, né? Edição de vídeo, edição de foto e tudo mais, mas temos aqui também leitor de cartão de memória. Apesar de não ser o propósito desse notebook, não tinha como deixar de brincar, né? Tentar jogar alguma coisa. Aqui a gente tem a Radeon 610M, o que não vai fazer assim nenhum milagre, mas eu consegui rodar o CS2 no low, consegui rodar o GTA V na qualidade normal. Obviamente, como essa versão aqui tem 16 GB de RAM, ficou mais tranquilo rodar. Eu até consegui rodar em Full HD, o que vai ser uma resolução mais alta do que a tela dele, tá? Então, quem quiser rodar na resolução nativa vai conseguir arrancar ainda mais FPS. Mas lembrando, novamente, pessoal, não é o propósito desse notebook. Aqui é só mesmo para você brincar. E como a gente tem um hardware bem básico, obviamente, ele nem esquentou muito, nem fez muito barulho. Também fiz aquele teste básico de renderização de vídeo. Também não é o propósito desse notebook, mas é sempre bom a gente se situar onde que tá, né, essa 610M aí no mundo dos chips gráficos. E, pessoal, ficou bem lá atrás mesmo, tá? Não chega nem perto nem da Intel Arc, nem da GTX 1650. É um chip quebra galho. Eu não sei quem seria a pessoa maluca que compraria um notebook desse pra fazer a edição de vídeo, mas enfim, tá aí o resultado pra quem tiver curiosidade. Aí depois desse tanto de notícia ruim, vocês me perguntam qual que é a alternativa a esse notebook aí na faixa dos R$2.000. Pessoal, até que a resposta tá fácil e ela tá até aqui atrás, ó. O Asus M1502IA. Tá bem conhecido, justamente porque é um notebook básico, só que com um processador forte. E ele corrige praticamente todos os problemas do IdeaPad 1. Resolve praticamente tudo. Aqui você tem um Ryzen 5 4600H, que já é um Ryzen de alto desempenho, por mais que seja geração 4000, ganha desse Ryzen 7521 tranquilamente, tá? Tanto em questão de desempenho bruto em renderização, como também em jogos. Aqui você também vai ter uma tela TN, só que vai ser pelo menos uma TN Full HD, então a gente dá pra ver que a Asus pelo menos não quer te humilhar, né? Como a Lenovo tá fazendo, né? Te humilhando, colocando uma tela dessas. O teclado vai ter um perfil mais alto, você vai ter muito mais conforto na hora de digitar, e ele também suporta upgrade de RAM, coisa que o IdeaPad não suporta. Ou seja, pessoal, um pacote muito mais completo e praticamente o mesmo preço também na faixa dos R$2.000. Obviamente, essa versão Ryzen 5 vai ser mais na faixa dos dois. Se você quiser a versão Ryzen 7 4800H, vai ser um pouco mais caro aí na faixa dos R$2.300, R$2.500. E para quem quer fugir de vez dos painéis TN, não quer tela TN de jeito nenhum, porque acha uma porcaria, certo? Vai ter um uso mais básico, não tá assim se importando tanto com o processador. Aqui vai outras duas alternativas. Primeira alternativa, pessoal, é o Galaxy Book 2, que além da tela IPS, vai suportar carregamento pelo porto USB-C e também upgrades. Então, também uma opção bem interessante, que não vai ter um processador tão forte como o Asus aqui, certo? Mas para o uso básico, tá mais do que suficiente. E a outra alternativa, pessoal, tá na Dell, né? Só que não exatamente esse daqui. O irmão dele, o Dell Inspiron 3520. Esse aqui é o Dell Vostro 3520, que infelizmente, pessoal, saiu de linha. Então, a alternativa, né? A opção mais parecida que a gente tem é o Inspiron 3520, que infelizmente não vai ter, né, o teclado retroiluminado e o leitor biométrico que o Vostro tem, né? O custo-benefício aqui, pessoal, estava muito bom, mas infelizmente acabou, né? Então o que sobrou foi o Inspiron. Aí, para quem quer fugir das telas TN, ou vai de Inspiron, ou vai de Galaxy Book 2. Não tem jeito, pessoal, essa categoria dos R$2.000, ela é muito complicada. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai ter um processador bom e vai ter uma tela ruim, ou você vai ter uma tela mais ou menos e vai ter um processador mais fraco. Ou então você tem que acompanhar, né, o boletano.com, a nossa comunidade de promoções, que de vez em quando aparece aí um notebook completamente fora da curva. Mas quando aparecem essas opções, infelizmente esgota rápido, como foi o caso do Gigabyte U4, né, que até que ficou um tempinho em estoque, eu até achei que ia acabar mais rápido, acho que ficou mais ou menos uma semana, né, o Gigabyte U4 estava custando aí na faixa dos R$2.500 e tinha tela IPS 100% sRGB, tinha porta Thunderbolt com suporte a carregamento, tinha 14 polegadas, construção em metal, enfim, pessoal. Foi um notebook que eu até não entendi por que não esgotou mais rápido. Acho que o pessoal acabou ficando com preconceito, né? Porque o processador era de 11ª geração. Mas é por isso, pessoal, que brasileiro se dá muito mal, né? O pessoal fica com preconceito com o processador
quer comprar processador mais novo e acaba se ferrando. Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu ajude aí a galera que quer gastar aí na faixa dos R$2.000 no seu notebook básico. E aqui a gente mostrou aqui várias opções para vocês, então acho que não tem jeito como dar errado agora, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço.